Meus amigos, eu queria passar a tratar com vocês agora da parte da seção 5, né, da bibliografia de geopolítica, que diz respeito aí à importância dos oceanos, né? Então, é aquela parte compreendida ali de oceano-política. Ela tem por base aí o capítulo 9, né, do livro Amazônia Azul, Política, Estratégia, Direito do Mar, né? No caso ali o Oceano do Brasil, né, para o Oceano do Brasil. Ela é editada esse livro, na verdade, né, sobre a Amazônia Azul, ele foi editado em 2012 pela Fundação de Estudo do Mar. E aí nesse capítulo 9 ele traz ele foi escrito, né, ele foi um livro foi escrito com colaboração de diversos autores, né, e o capítulo 9 foi escrito pelo nosso comandante da Marinha, né, o Almirante Wilkes, e trouxe aí algumas questões bem interessantes aí sobre o pensamento aí de oceano-política, tá? Que a gente vai passar a tratar a partir de agora, tá bom? Então ele inicia, né, o argumento dele falando que ao longo da história, né, ao longo do fluxo da história, as maiores lideranças históricas aconteceram por parte de impérios ou países que detinham, né, domínio marítimo, tá? Que tinham um histórico mais marítimo, tá bom? E aí também comenta, né, que uma das grandes dificuldades que existem hoje em dia é esse aproveitamento dos recursos que podem ser dados, ser conferidos aí pelo mar, né, pelo fato da gente, em suma, né, os seres humanos viverem em terra, né, então havia uma preocupação muito maior com o estudo terrestre, né, e durante muito tempo, essa pouca possibilidade do homem poder permanecer no mar, né? Essa característica que a gente vai falar sobre a questão da infraestruturação do mar, né? A sedentarização do homem, tá? Essa infraestruturação ela é um fenômeno muito moderno, né? Esses estudos mais recentes sobre polímeros metálicos, aproveitamento dos recursos marinhos. A gente viu durante muito tempo o mar sendo aproveitado quase que exclusivamente para pesca, né? A própria exploração de hidrocarboneto, por exemplo, de petróleo, gás natural, coisa do tipo, começou agora, século XX, praticamente, né? Embora a indústria de óleo e gás ela seja um pouco mais antiga do que isso, a gente vê um aumento, de fato, da exploração, né, do mercado de óleo e gás, dali, mais ou menos ali em torno da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Então, isso aí soa bastante interessante de analisar sobre essa perspectiva, tá bom? E aí ele argumenta aquela questão que eu já vinha tratando sobre aquela visão mackinderiana, né, mais associada ao poder terrestre, em um contraponto com a visão marraniana, né, que prestigiando o poder marítimo, né? Então, e aí a gente via esse embate, né, dos dois acontecendo ali no Greenland, lá do Spikeman, né? Que já foi, inclusive, também falado por Haushofer lá atrás também, que era uma das 5 características dele de um Estado grande, né? Então a gente vê que várias teorias geopolíticas envolvendo aí esse contexto, tá bom? Então é bem interessante a gente analisar por essa perspectiva, tá bom? E aí ele coloca, né, já assim, de cara, né, essa questão do recentismo, né, do quanto que é recente esse estudo, essa ideia de a gente avaliar aí os potenciais que o mar pode proporcionar para um Estado, né? Então ele coloca que esse emprego, né, por parte do poder nacional pode fazer diferença daí para frente, né? E ele também faz um comentário também interessante sobre a professora Terezinha de Castro, que a gente viu no vídeo anterior, que foi uma precursora nessa parte aí de iluminar a importância, assim, de maneira marcante do mar, né, do Atlântico Sul, aquela questão do princípio da defrontação, né, você induzir uma marinha de águas azuis que exerça ali uma influência mais marcante no seu entorno estratégico, já comentar sobre isso aqui, né? Então não é só a Amazônia Azul, não é só Atlântico Sul, é entorno estratégico, né? Então você precisa de uma marinha forte, moderna, balanceada, aprestada, tá? Que possa possa estar presente nessa área.
tá? Uma área bem grande, a gente vai ver isso, tá bom? Então, a Terezinha de Castro ela chamou atenção nacionalmente para essa oposição, né? Macnderiana e Mahaniana, tá? Então, isso é bem legal. Uma coisa que também chama atenção e pode ser trabalhado na prova, tem que ter atenção, é o seguinte: quais são as características no Brasil que mostram que nós tivemos, em suma, uma maior preocupação com o raciocínio mais terrestre, tá? O que levou? Quais são os indícios materiais que fazem com que eu tenha essa preocupação, né? Os brasileiros, como todo, a política brasileira, né? Se preocupa mais com essa questão de interiorização, integração em termos territoriais, né? Você vê, por exemplo, a questão dos modais, né? Os modais rodoviários, em sua maioria, né? Você vê a política de Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha, governar e abrir estradas, né? Você vê também um incentivo da questão da política ferroviária, talvez em menor escala ao longo do tempo, no século XX, principalmente, em relação às rodovias, mas você vê muito pouco em relação a hidrovias, tá? Então, esse viés mais voltado para a terra, né, em relação aos modais de transporte. E outra questão também que ele chama atenção, que mostra que esse pensamento do Brasil estava muito voltado para a terra, são algumas infraestruturas que são concebidas sem a preocupação com o devido impacto para meios marítimos. Por exemplo, ele coloca usinas hidrelétricas que são construídas em áreas onde você tinha porções navegáveis de hidrovias que poderiam servir como escoadouro, né, num corredor de exportação, por exemplo. A construção de facilidades do tipo pontes que não têm devido altura para poder permitir a passagem de embarcações de maior porte, né? Então, enfim, essas também são outras preocupações que são colocadas por ele que mostram esse raciocínio mais enviesado para a terra no Brasil, tá? Então, isso pode ser trabalhado na prova, tá? Ele comenta também sobre o economista e escritor Jacques Attali. Ele é um economista progressista, né? Ele é de esquerda. Ele influenciou bastante o ideário de François Mitterrand, que foi um dos mais longevos mandatários da França, né? Ali no início da década de 80 até meados da década de 90, né? E Mitterrand tinha uma política mais também à esquerda, mas ele trazia, né? O Jacques Attali trazia algumas questões interessantes relacionadas a uma visão de futuro, tá? Então ele fazia aquela coisa da prospectiva, né? E no caso, no livro dele, né, Uma Breve História do Futuro, né? É um livro bem recente, é um livro de 2006. Ele comenta, né, faz vários comentários a nível mundial, né? E para o Brasil, o que ele comenta? Que nosso país, né, ele ampliou as dificuldades para desenvolvimento econômico e social pelo fato de não atribuir uma prioridade adequada para a atividade marítima, tá certo? É bem interessante. Eu anotei alguns dados aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que vale a pena a gente citar. No caso do Brasil, um litoral de 8,7 mil quilômetros, 68 portos, 50% da população se concentrando a menos de 200 quilômetros do litoral e com um PIB de 50%, ou seja, 50% de todo o produto interno bruto é produzido em regiões litorâneas. 95% do petróleo explorado, 83% do gás natural e 95% do comércio exterior também é feito pelo mar, tá? Utilizando os oceanos. Então, são números robustos, né, que realmente trazem aí, uma certa coerência com o que o Jacques Attali falou com relação a essa falta de prioridade que o Brasil colocou para a atividade marítima, atrasando o seu processo de desenvolvimento econômico e social. Tá certo? Então, essa parte é bom estar atento, tá? Pode ser trabalhado em prova. E aí ele continua fazendo essa dicotomia, né, essa comparação aí em termos da dicotomia macnderiana e mahaniana durante o decorrer do capítulo, e ele comenta, né, no final, né, ele traçando algumas conclusões sobre essa primeira parte, na visão dele, da preponderância
Mahaniana sobre a Macquinderiana, tá certo? Então ele coloca algumas coisas aqui, né? A vitória de potências marítimas em confrontos terrestres ao longo da história, né? Você vê, por exemplo, a vitória da Inglaterra, né? As vitórias da Inglaterra, por exemplo, vitórias da Grécia, né? Batalha de Salamina, por exemplo, aí que foi bem interessante, né? A busca pelo Mare Nostrum, né? No caso do Império Romano ali, o domínio do Mediterrâneo, no caso dos Estados Unidos, o domínio ali do Mar do Caribe, né? No caso agora da China, a tentativa de domínio do Mar da China Meridional, né? Você vê toda a preocupação mesmo com potências que têm o elevado poder terrestre de tentar dominar o mar, porque sabe que ali existe um fundo histórico ali muito importante de vitórias, tá? O comércio mundial, que é prioritariamente realizado por navios mercantes, tá? Acabei de falar agora que 95% do comércio exterior brasileiro é feito por via marítima. A magnitude dos recursos naturais existentes no mar e o constante desenvolvimento de tecnologias para explorar esses recursos. Tá? Então, enquanto você já explorou muita coisa de terra, né? Então a terra ela já tem um certo grau de desgaste em termos exploratórios, né, de recursos naturais, o mar ainda tem todo um potencial pela frente para a exploração que está apenas começando. Tá? A importância dos oceanos para a preservação ambiental da vida, a gente sabe que o oceano, a gente tem dados, né, que dão conta que a biodiversidade marítima ela é muito maior do que a terrestre, né? Os oceanos ocupam aí 70%, né, da superfície da Terra, né, considerando a Terra como um todo, né? Então, na verdade, a Terra é um planeta água, né? A gente vê aí a importância dos oceanos com relação à questão do oxigênio, da oxigenação da atmosfera, né? Então, a importância de colocar o O2 na atmosfera, enfim, essas questões todas. E, por fim, a crescente ocupação, um fenômeno bem recente, né? A crescente ocupação humana dos oceanos, né? Aquilo que eu falei, né? Da infraestruturação e da sedentarização do mar, tá? Isso vai gerar outros problemas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, assim, ele coloca que isso está gerando aí a necessidade de um ordenamento jurídico para o mar e a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, né, aqui no DM, ela vem a consolidar essa ideia, tá, em termos de constituição do mar, né, um ordenamento jurídico para o mar que ainda carece ainda de mais evoluções, tá certo? Por exemplo, falta um ordenamento jurídico internacional para a parte ambiental. Tá? Foi até uma questão que o Brasil colocou bastante, essa parte de sustentabilidade, foi uma bandeira que o Brasil levantou durante muitos fóruns multilaterais internacionais, mas a gente vê que essa queda, né, dessa bandeira do multilateralismo, essa tendência que os países têm de tentar controlar nacionalmente as questões ambientais, também que vem atrapalhando essa necessidade de um ordenamento jurídico internacional para o meio ambiente, tá bom? Bom, agora, dessa parte também de Mackinder, ele comenta que quando o Mackinder formulou, né, aquele estudo de área pivô, de Rutland, né, aquela coisa toda, o mundo daquela época ainda tinha alguns indícios de que a Terra ela tinha preponderância, né? Ele coloca, por exemplo, que a navegação ainda era bastante incipiente, né? Você não tinha as linhas de comunicações marítimas como são hoje, né? Você vê assim, navios de grandes tonelagens, né? Navios ro-ro, super petroleiros, tá? Essa comunicação toda que você tem por via marítima. Isso na época de Mackinder ainda era muito incipiente por causa da evolução do navio a vapor, da criação dos primeiros embarcações com motor a diesel, né, com propulsão a diesel, né, enfim, ainda não existia a propulsão nuclear, por exemplo, tá? Era quase inexistente a iniciativa de você buscar alguma prospecção de riquezas no mar, tá? Isso também não existia, e a vida nos oceanos ela se limitava aos navios, tá? Os navios fazendo ali as ligações marítimas, você não tinha, por exemplo, infraestruturas no mar, tá? Então, e como eu falei, né, tudo isso aí foi levando a uma tendência natural no Brasil da gente estar muito focado em terra, tá? Ele coloca aquela questão do interland, né? Que é a ocupação do interior, a integração do Brasil em termos continentais, aquela coisa que eu falei do outro vídeo, trabalho de Tordesilhas, expansão para o oeste, né? Cassiano Ricardo ali, marcha para o oeste, aquela coisa toda. Bem dentro dessa ideia ainda maquinderiana, tá bom?
E aí ele começa, depois disso, né, na segunda parte bem visível do capítulo, a começar a tentar botar ali o nome nos bois ali, né? Então, organizar as coisas, porque até então, aparentemente, parecia que a geopolítica estava dominando, né? E não, na verdade, ele tenta, com isso, fazer uma diferenciação para tornar as coisas aparentemente mais didáticas, né? Então, ele coloca que a geopolítica tem uma preocupação maior com terra, e a gente precisa de uma oceanopolítica para lidar mais com essa situação aí em termos políticos nos oceanos, tá certo? Então, a gente repara que é cada vez mais premente, cada vez mais necessário a gente ter essa diferenciação, tá, da geopolítica e da oceanopolítica para que a gente possa explorar todo o potencial que os mares, né, que o oceano pode dar para o Estado, tá certo? Então, basicamente, ele coloca ali, isso pode ser trabalhado em prova, né, das principais diferenças entre a geopolítica e a oceanopolítica, tá certo? Então, começando aqui, o ordenamento jurídico, tá, que envolve o ambiente marítimo, que é totalmente diferente do ordenamento jurídico terrestre, tá? Você precisa de toda uma diferenciação para o ordenamento jurídico marítimo, pelo fato de você não ter acidentes naturais característicos, você ter uma meteorologia diferente, você ter limites, né, como um todo diferentes, tá? A questão que o mar ele é meio que internacionalizado, né? Você tem ligações, né, um com o outro, enfim, tudo isso aí. Outra coisa também é a diversidade de motivações para os acordos internacionais, tá? Você vê aqui, assim, tem uma motivação para você fazer algum acordo internacional que tenha um viés mais terrestre e uma outra motivação para acordos internacionais marítimos, né? Você vê muita dificuldade, muita resistência de muitos países aí para a gente conseguir algum consenso relacionado à parte marítima, tá? A biodiversidade também, como eu até já havia comentado aqui, né? A biodiversidade marítima, ela é muito... as informações dão conta que ela é muito maior, né? E o estudo está apenas começando, né? Catalogação de espécies marítimas, né? Aquela coisa está tudo muito incipiente ainda. A necessidade de preservação da vida humana no mar, né? As questões diferentes com relação à meteorologia, clima, tá? Que você tem no mar em relação à terra, né? Então, assim, como é que se estabelece a relação de dependência do homem com o mar, tá? Em relação ao homem com a terra. A terra é o habitat natural do homem. Então, no mar é necessário uma outra forma de você estabelecer, né, essa questão de relação com o ambiente, tá? E aí, isso aí também traz à tona aí questões relacionadas à preservação ambiental, exploração de recursos naturais, reservas ambientais, tá? Então, tudo são dificultadores que a gente também vai encontrar para o século XXI com a exploração do mar. E também, né, influência do ambiente marítimo na sobrevivência humana, tá? Isso aí está relacionado principalmente ali com a questão da infraestruturação do mar e também com o fato de que muitas concentrações humanas estão muito próximas ao litoral, tá? Então sofrem uma influência marcante dos oceanos. A gente vê, por exemplo, ali no Sudeste Asiático, né, ali na âncora oriental lá do Brzezinski, né, a gente vê ali que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas ali vivendo muito próximo ao litoral, tá? Então é bom também a gente olhar por essa perspectiva, tá bom? Eles chamam atenção para a questão das relações de poder no mar, que são diferentes das relações de poder com terra, porque no mar você não tem fronteiras, assim, teoricamente, ali bem demarcadas, bem definidas, tá? Então, assim, na verdade, ele coloca no final as relações entre geopolítica e oceanopolítica, elas são diferentes, mas devem ser harmônicas entre si para o bem do Estado, tá? Então, isso é uma questão legal aí de perceber. E é a oceanopolítica, né, que a gente deve recorrer para buscarmos um entendimento bem definido, bem claro, bem iluminado ali da ocupação e da exploração, né, dos espaços marítimos, tá bom? E depois ele traz uma ideia que assim é bem inovadora, né, porque ele percebe que o hemisfério norte ele é um hemisfério mais assim continental, né, territorial, tá certo? É mais terrestre. As grandes massas de terra estão mais concentradas ali no norte, tá? O hemisfério sul é um hemisfério mais oceânico, tá? E aí, a partir dessa base argumentativa que ele coloca que o Brasil tem que reforçar a sua vocação marítima, né? Porque o Brasil, por ser um país
localizado primordialmente no hemisfério sul, ele precisa, a partir dessa vocação marítima, exercer mais influência nos destinos do mundo por meio do mar. Tá? Então, essa questão dos hemisférios, né, norte e sul, né, continental e oceânico, é bem bacana a gente olhar por isso aí, tá bom? É a partir dessa visualização, inclusive, que é traçado, tendo por base os ensinamentos de Terezinha de Castro, que é traçado ali o entorno estratégico brasileiro, tá? Marítimo brasileiro. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. Ele também faz um comentário sobre a questão de vários países com vocação continental fracassarem na sua busca de dominação por não terem um poder marítimo forte. Ele cita como exemplo 3 países, né? 3 nações aí, a França, a Alemanha e a Rússia, tá? Que em diversos momentos históricos buscaram, né, um certo domínio, mas não tiveram êxito pela falta dessa questão aí marítima, tá? E, em contrapartida, ele cita, por exemplo, os Estados Unidos como um país que teve sucesso porque teve ali uma ampliação ali, né, daquelas ideias ali da importância do poder marítimo, tá? Isso foi bem consolidado na questão da OTAN, por exemplo, que até extrapolou, né, dentro daquele conceito mais de instituição neoliberal, que a gente comentou na parte de RI, extrapolou aquela ideia ali do porquê que ele existe ali no contexto inicial, né? Então, inicialmente, você tinha a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia deixou de existir com a queda da União Soviética, mas a OTAN continuou existindo, tá? Ele se tornou um fim nele mesmo. E isso revela o sucesso, né, dessa questão da priorização do poder marítimo, né? Porque a gente via ali no Rhineland, né, do Spykman, esse confronto, né, do poder marítimo com o poder terrestre, certo? Então, a gente via o sucesso que foi obtido, né, com isso, né? Principalmente com de respeito aí à manutenção de liberdade de navegação, tendo em vista que grande parte da superfície terrestre ela é ocupada por mares, tá? E a questão da necessidade de fluxo logístico contínuo, né? Então, assim, a maior parte da logística mundial ela corre através dos mares. É só parar, por exemplo, para ver por que tem toda essa preocupação com o mar da China meridional, né? 1/3 de tudo que o mundo comercializa passa pelo mar da China meridional. Tá? Então, assim, é uma área muito crítica, né? Muito estratégica, tem muita questão envolvida nesse contexto aí, tá bom? Aí ele começa a falar também sobre, tendo por pano de fundo aqui no DM, sobre essa demarcação da, digamos assim, entre aspas, a última fronteira brasileira, né? Então, ele chama atenção para a Amazônia Azul, uma área de dimensões superiores à Amazônia Verde, né, com potencial enorme nas 5 vertentes que a gente vai comentar daqui a pouco, e que é fundamental enquanto conceito político estratégico para o desenvolvimento da nação, alinhado com aquela questão, né, que a gente viu em política naval, né, de sobrevivência e prosperidade. Tá? Então, esse binômio também está aqui. Tá? Ele é citado no capítulo, né? Essa questão da sobrevivência e prosperidade. Tá? Isso pode ser trabalhado na prova, inclusive, então a gente analisar e olhar isso, né, sob essa perspectiva. Tá bom? Também faz um comentário sobre, nessa questão das fronteiras, né? Embora você não tenha, como eu falei, né, no mar você não tenha essa definição bem clara, você tem um claro confronto ali virtual, tá, no Atlântico Sul. Por quê? Você tem as ilhas ali que são de jurisdição brasileira, né? Então você tem Trindade, Pereira de São Pedro de São Paulo, Fernando de Noronha, tá? Só que mais externamente você tem Ascensão, Santa Helena, Tristão e Cunha, Sanduíche do Sul, Geórgia do Sul, Falkland, né, as Malvinas, que formam um cordão de ilhas da Grã-Bretanha que estabelece uma clara defrontação ali com a necessidade de a gente ampliar a nossa presença, tá certo? Porque ali existe, francamente, ali, uma soberania de um outro país ali. E alice a isso pretensões chinesas também no Atlântico Sul de exploração de recursos da área, tá? Que é o leito ali dos oceanos ali compreendido no alto mar,
tá? Então, aquela tentativa chinesa de estar explorando essa parte, ou seja, tem presença chinesa bem marcante também no Atlântico Sul, tá? Então, em cima disso, a gente tem algumas questões que vale a pena a gente prestar atenção, né? Vamos lá. Quais são as ameaças, né, que a gente pode estar presenciando aí no Atlântico Sul? Primeiro, ameaças terroristas, tá? Com atuação de navios mercantes, em infraestruturas marítimas, tá certo? Então, a gente tem essa questão do perigo das ameaças terroristas. Também é colocado, né, sobre a necessidade de você aperfeiçoar as pesquisas científicas marinhas, né? Então, de forma que você consiga congregar melhor aí a academia, né, a parte acadêmica, né, nesse contexto, e porque a gente sabe que o pano de fundo de descobertas acadêmicas e científicas vão trazer benefícios para a defesa, tá certo? Bom, também fala sobre a ampliação de direitos e deveres, né, dos países pela ocupação de espaços marítimos, né? Esse fenômeno recente, né, da ocupação de espaços marítimos vem trazendo aquela ideia da territorialização do mar, né? E a gente expandir certos conceitos terrestres para o mar. E aí, em torno disso, ele pode estar, talvez, editando aí um novo, meio que um multipossidetes marítimo, né? No sentido de você colocar ali uma nova forma de você dividir os espaços oceânicos, tá? Isso é um grande desafio, porque a gente vê aí, por exemplo, aqui no DM, aí, as ideias do espaço marítimo, né? A questão do alto mar, patrimônio internacional da humanidade e tal. Só que aí a gente vê, ao mesmo tempo, essas dificuldades aí, tá bom? Questão de regulações internacionais, tanto para preservação ambiental quanto para atividade pesqueira também, tá? Que vem trazendo muita dificuldade. A gente vê, por exemplo, aí, nessa parte de atividade pesqueira, o incremento aí da pirataria, o incremento de milícias marítimas, principalmente da parte da China, utilizando aí aquela roupagem ali de navios pesqueiros, né? Então, a importância de você ter uma regulação marítima bem mais forte para isso aí, né? A questão do meio ambiente, como eu já havia falado, dessa dificuldade que você tem de abrir mão da soberania, né? Aquela dicotomia soberania com o bem da humanidade. Então, você fica nesse confronto, tá certo? E por fim, a própria questão do Atlântico Sul, né, como um todo, do mar, para a nossa defesa e segurança nacional. Tá? E também isso chama bastante atenção, tá? nesse contexto também. Tá bom? Então, com isso, ele comenta que a oceanopolítica ela não se limita à fronteira marítima. Tá? Ela não tem essa limitação. Na verdade, ela baseada nisso tudo que eu falei aqui, ela extrapola a fronteira marítima. Então, pode ser colocado num VOF ali, ou conceituação do tipo ali, falando a oceanopolítica está se preocupada com as fronteiras marítimas. Não está preocupada com a fronteira marítima, está indo além, tá? Ela busca olhar para fora. Então, assim, as fronteiras marítimas são apenas uma das preocupações da oceanopolítica, tá certo? Então, existem outras preocupações, né? Como, por exemplo, a questão de conquista e manutenção de objetivos do Estado, né? Aquela coisa da segurança e defesa nacional, aquela questão da salvaguarda da vida humana no mar, a questão de exploração sustentável dos recursos marinhos, a questão da preservação do meio ambiente, tá certo? Então, tem muita coisa envolvida nessa parte de oceanopolítica, tá? As diversas legislações e entendimentos diferentes com relação a países. A gente viu, por exemplo, do Chile, que eu já falei, né, que ele tem aquela coisa do território oceânico nacional, né, o mar patrimonial chileno, né, o mar presencial, as questões associadas à China, com aquela tentativa meio neo-imperialista de ocupação do mar da China oriental e meridional, a Rússia colocando bandeira, né, ali no fundo do Oceano Ártico. Tá? Enfim, tem muita coisa aí nesse meio termo aí que dá para a gente analisar sobre esse enfoque, tá legal? E aí, baseado em toda essa complexidade que a oceanopolítica ela dá para a gente, ele tenta traçar ali uma possível definição de oceanopolítica. Ele cita, por exemplo, que a EGN estadunidense tem uma definição bem interessante, né? Fala que a oceanopolítica é a que estabelece orientações para que o Estado utilize os oceanos para a projeção do seu poder, né? Projetar a sua influência. Tá? Então, assim, é assim que nessa lógica expansionista, né, a EGN estadunidense enxerga ali
à oceanopolítica, tá certo? E aí, no geral, ele coloca uma constituição mais genérica, em que você tenha talvez ali um viés menos expansionista e mais voltado ali para o Estado como um ator para poder manter ali questões voltadas a utilizar o mar de forma sustentável, tudo assim, dentro da ideia mais assim alinhada com a política internacional brasileira de não intervenção e solução pacífica de conflitos, tá? Não aquela lógica expansionista, tá bom? Então ele coloca que a oceanopolítica envolve o Estado como elemento central para a adoção de decisões soberanas. Então assim é uma posição bem realista, né? Então envolve o Estado, né, da decisão de questões soberanas, ou seja, não fala nada de ONG, OIG, nada disso, tá? Então é bem focado no Estado, ou seja, postura realista, considerando os espaços oceânicos sob o destino da população, assim como as relações de poder com outros estados, considerando a conjuntura política e estratégica internacional, tá, dos demais atores de relações internacionais, tá certo? Então, assim, ele coloca realmente o Estado como um ator principal, né, postura realista, na sua relação com outros estados e como ele vai fazer para utilizar o mar em si para que ele entregue o destino, né, consiga gerar um destino de crescimento econômico, né, para garantir o desenvolvimento da nação, né, da população e também as relações de poder com outros países, tá? Então o mar como uma ponte de relação de poder com outros países, tá bom? Depois ele fala sobre aí sim ele vai comentar sobre o espaço oceânico do Brasil, tá? Então essa parte aqui ele pode ser trabalhado no sentido assim, da gente citar o que dentro da oceanopolítica é entendido como espaço oceânico brasileiro, tá? A gente pode colocar essa questão aí, tá? Pode falar sobre do porquê de se ter um espaço oceânico brasileiro, tá? Quais são os pontos-chave, né, do espaço oceânico brasileiro, fazer uma análise comparativa de espaço oceânico brasileiro com Atlântico Sul e Amazônia Azul também, isso também pode ser trabalhado, tá? Então tem que ter atenção a todos esses detalhezinhos aí, tá bom? Então, primeiro, algumas questões sobre dificuldade para você traçar um espaço oceânico brasileiro, tá? Quais são as dificuldades que você tem, tá? Pode ser que seja para citar isso. Bom, linhas de comunicações marítimas que são internacionais, tá? Então, se você tem um relacionamento comercial global, tá? Utilizando linhas de comunicações marítimas, então você não consegue diferenciar, de fato, o que é linha de comunicação de um lugar com de outro, tá? Então, essa parte já salta de cara como uma dificuldade. A outra coisa é a internacionalização da atividade marítima, né? Então, a atividade marítima ela é considerada uma atividade internacional, tá? Você tem muito pouco hoje, ainda mais com globalização, né, em curso, você tem muito pouco aquela coisa assim de um mar voltado para o próprio Estado, tá? Então é uma coisa mais internacionalizada, tá? A continuidade dos espaços marítimos, né? Você não tem uma diferenciação clara, igual você tem em terra, por exemplo, você tem um rio demarcando uma fronteira, uma coisa assim, e no mar você não tem isso, né? Os espaços marítimos eles são continuados, né? Você tem uma ligação contínua, tá? Vulnerabilidades estratégicas, isso aí tem de respeito, como já tinha comentado, né? A questão de infraestruturas no mar e também ao fato dos litorais, tá? Portos, ancoradouros, cidades superpovoadas, metrópoles que estão debruçadas no mar, né? Como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, tá? Que estão ali em cima do mar, né? Florianópolis, enfim, diversas outras cidades aí, Salvador, Recife, tá? Muitas capitais brasileiras estão debruçadas no mar, tá? Então essa questão da vulnerabilidade estratégica, né? Questões relacionadas a compromissos internacionais, você tem diversos compromissos internacionais que estão no meio aí para você poder definir essa questão do entorno estratégico, né? Por exemplo, os OPACAS, o TIA, aqui no DM, tá? Tem muita coisa aí. A questão da localização de reservas de recursos naturais, né? Também atrapalha, gera dificuldades. Os pontos de estrangulamento são muito importantes, tá? Os pontos de estrangulamento do Atlântico Sul, tá? A gente tem ali Cabo da Boa Esperança, tem o Drake, né? Tem ali a cintura equatorial, ali que liga ali a ponta ali de Natal ali com a ponta ali do Senegal, né? Então, assim, uma área de estrangulamento ali na área equatorial. Enfim, tem
esses pontos todos fazem muita diferença na hora que você demarcar também o teu entorno estratégico, né, em termos de oceano políticos, tá bom? E também considera as relações comerciais, né? Então, aquela questão da importância das relações comerciais e a cooperação econômica no Atlântico Sul, no Cone Sul, ali a área da África Ocidental, né? A relação do Brasil com a Namíbia, por exemplo, tá? A relação do Brasil com países africanos de língua portuguesa, tá? Também gera também essa preocupação. Então, baseado em todas as dificuldades que eu citei aqui, e que pode ser perguntado, é esboçado no capítulo 9, né, do livro, uma sugestão, né, de espaço oceano político brasileiro, tá? Que pode ser perguntado. Tá? Que é o quê? Parte do Atlântico Norte, até mais ou menos o paralelo 18 Norte, tá? O Mar do Caribe, a costa oeste da América do Sul, né, pegando a parte do Oceano Pacífico ali, que é ali na área do Chile, tá bom? Aí pegando ali mais ao sul ali, a Antártida, tá? A costa oeste da África, ali naquela área da Namíbia, ali, a costa oeste da África toda, e pegando até um pouquinho da costa leste da África também, até ali na parte de Moçambique, para você poder considerar as comunidades dos países de língua portuguesa, tá? Os lusófonos, tá bom? E pegando até uma parte da África ali, no contato com o Índico, tá? Então, enfim, fica uma área, em termos de espaço oceano político brasileiro, muito grande, bem maior, inclusive, do que o próprio Atlântico Sul. Tá? Então, por isso que eu falei da gente entender espaço oceano político brasileiro, Atlântico Sul, Amazônia Azul. Tá? Ele reforça que esse espaço oceano político do Brasil está estritamente alinhado com aquele binômio prosperidade e sobrevivência. Tá? Então, vamos ter atenção a isso aí. E depois ele encerra o capítulo falando, né, especificamente da Amazônia Azul, de como ela pode respaldar o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Tá legal? Então, assim, em suma, ele divide essa análise do desenvolvimento econômico, né, brasileiro apoiado na Amazônia Azul, nesse contexto, nessa ideia, força política estratégica, né, que é a Amazônia Azul, em cima de 5 vertentes, tá? Que eu decorei com o mnemônico SEDAS, tá bom? Científico, então você tem a vertente científica, você tem a vertente econômica, a vertente diplomática, a vertente ambiental e a vertente de soberania nacional. Tá? Então, cada uma delas tem as suas características, eu vou citar aqui rapidamente, tá? Cada uma delas, tá bom? Bom, vertente econômica. Vamos falar na ordem que eu comentei. Na vertente científica, você tem a questão, por exemplo, da Operantar, tá? Você tem aquela questão do programa piloto da parte de GPS, Sistema Global de Observação dos Oceanos e tal, enfim. Você tem a questão de pesquisa e desenvolvimento na área de biodiversidade marinha, tá bom? Na pesquisa e desenvolvimento de exploração de recursos minerais. E, como eu falei, né, toda essa pesquisa científica não é de graça, tá bom? Ela tem uma roupagem, tá? Ela tem um pano de fundo, tá? Porque à medida que eu consigo desenvolver cada vez mais ali, eu consigo envolver o campo acadêmico nisso, mais conhecimentos inovadores são trazidos que vão favorecer a segurança e a defesa nacional, tá? Então, enfim, esse viés científico ele é muito importante, tá? Depois, a gente tem a parte econômica, né? Então, a vertente econômica fica muito clara, né? 95% do comércio exterior brasileiro feito pelo mar, a questão da atividade pesqueira, o pré-sal, né? A exploração do petróleo e gás natural. 95% do petróleo extraído no Brasil é via marítima, tá? Ali na região da bacia, ali saindo ali de Campos até aquela de Santos Vitória, ali, né? Na verdade, né? A gente também tem uma busca, né, pela exploração de recursos vivos e não vivos ali na nossa ZEE, também tudo isso aí é vertente econômica, tá? Bom, na parte de vertente diplomática, a vertente diplomática ela está associada àquela questão de você empregar forças navais ali no sentido de demonstrar presença, tá? A coisa da presença naval, né?
de mostrar que, assim, em termos dissuasórios, né, a gente está cuidando, né, da nossa Amazônia Azul, tá certo? Então, assim, evitar que outros países avancem pelo nosso direito de soberania na nossa área, tá? No nosso espaço marítimo, tá certo? Bom, na parte ambiental entra a questão de prevenção de poluição, né, ali no ambiente da Amazônia Azul, tá certo? Uma legislação robusta com relação à parte de tráfego marítimo, para você evitar a questão da poluição, a questão da Marpol, né, que é uma política para o mar bem desenvolvida, tá bom? Prevenção de desastres ambientais, igual, por exemplo, aconteceu ali na costa ali do Maranhão, né, o navio ali com muito petróleo, né? A questão também relacionada à parte de desenvolvimento sustentável, né? Está bem alinhado com aquela questão que hoje é moda no mundo, falar do ESG, né? Do environmental, da parte de meio ambiente, né? Da sustentabilidade e da governança corporativa, tá? Então, ESG, tá? Então, essa parte da vertente ambiental está associado tá bem alinhado com isso aí, tá bom? E, por fim, a parte de soberania nacional, né? Lembra eu comentei, por exemplo, que a gente pelo mar pode estar suscetível a, por exemplo, ameaças terroristas, tá certo? Vulnerabilidades estratégicas, né? Então, isso aí está tudo associado à questão da manutenção da nossa soberania, tá? A questão de atividades de cooperação naval, lá o CAMAS, né? A questão do acompanhamento do tráfego marítimo aqui no Atlântico Sul, tá? Para a gente poder ver ali potenciais ameaças, tá? Para a nossa soberania, tá certo? Então, tudo isso aí está associado à vertente de soberania nacional, tá bom? E aí, por fim, só para a gente fazer ali um fecha-rancho disso tudo aí, em termos de considerações finais, eu anotei aqui algumas coisas que vale a pena estar atento aí com relação a essa parte de oceanopolítica, tá? Primeiro, nas relações internacionais, as fronteiras são demarcadas por meio de emprego de espaços oceânicos para ampliar e projetar a influência dos estados, ou seja, não tem fronteiras, tem espaços oceânicos, tá bom? A questão do conceito político estratégico da Amazônia Azul, com as suas vertentes, tá? Dentro daquele conceito de desenvolvimento, tá? Aquele pensamento bem desenvolvimentista mesmo, dominado pelo binômio sobrevivência e prosperidade, tá? A questão do espaço oceano-político do Brasil, né? Definir o espaço oceano-político do Brasil, fazendo um contraponto, uma comparação espaço oceano-político, Atlântico Sul, Amazônia Azul, tá? A importância do ordenamento jurídico para o mar, tá? Com forma de trazer uma certa proteção jurídica, tá certo? Um pouco mais de estabilidade em termos jurídicos, tá bom? E, por fim, as questões associadas à história, né? Aquele confronto que eu falei, raciocínio maquinderiano com raciocínio marraniano, a preponderância do mar, né? Aquele comentário do Jacques Attali falando que o Brasil perdeu a oportunidade de ter um desenvolvimento maior na sociedade de desenvolvimento maior econômico por falta de atividade marítima de grandes proporções, tá? Então, assim, todos esses pontos eu acho que são importantes e conseguem aí congregar tudo que a gente precisa saber sobre oceanopolítica aí para a nossa prova, tá? De forma a gerar um entendimento melhor para a gente, tá bom? Então, agora, com isso a gente encerra a parte de oceanopolítica. No próximo vídeo a gente vai falar da parte da seção 6, os aspectos mais relevantes de geopolítica da Rússia, China e Índia, dentro do pensamento de Robert Kaplan.